por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Olá, você está mais uma vez no programa Evangelho Pleno. Programa esse da Igreja Ministry Funes de Butiá, Rio Grande do Sul. Aqui quem fala contigo é o pastor Alex Longaray. E aqui na bancada, junto comigo, o doutor Alex Grotti. Conforme nós havíamos prometido, o doutor veio como convidado especial para nos trazer algumas informações extremamente importantes para o seu dia a dia. Não saia daí. E eu tenho certeza que Deus, nessa tarde, e eu tenho certeza que hoje você vai ter uma grande revelação a respeito daquilo que nós vamos falar. Isso vai te esclarecer muitíssimo. Não saia daí. Bom, para início desse programa, eu quero ler contigo um texto que se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo de número 16, verso 18, que diz assim: quem repudiar a sua mulher e se casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Esse é um dos assuntos que nós queremos abordar. O Dr. Alex Grotti é catedrático em direito em várias áreas, versado em várias áreas do direito, mas hoje ele vai estar trazendo duas informações, uma a respeito dessa questão do divórcio e outra sobre a questão trabalhista. Bom, Dr. Alex Grotti, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria de deixar esse espaço para o senhor estar se apresentando e falando um pouco do seu trabalho. A satisfação é toda minha. Gostaria de cumprimentá-lo aqui. O irmão Alex Longaray, aí, que é de longa data, aí, desde o tempo do polivalente que nós estudamos, né? E Deus nunca nos separou, embora a questão geográfica, mas a amizade é algo que ela não termina, né? Se terminar é porque nunca foi amizade, né? Então, com satisfação estar aqui no programa. Trabalhamos com a questão de direito religioso, né? Com a questão também de direito trabalhista e direito previdenciário. E estamos aí para esclarecer algumas dúvidas, aí, como o propósito do programa para trazer assuntos meramente informativos. Estou à disposição aí para as dúvidas que possam surgir aí, para que a sua dúvida pode ser a dúvida dos ouvintes. Perfeito. Doutor, a primeira pergunta que não quer calar. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós, e algo que, assim como o senhor bem disse, que todas as pessoas elas têm dúvidas a respeito de inúmeros assuntos. E eu tenho certeza que não faltará oportunidade, certamente o senhor vai aceitar o nosso convite de estar aqui em outras oportunidades, mas hoje especificamente eu quero que o senhor nos responda a seguinte pergunta. Uma pessoa que trabalhou sem carteira assinada, sem assinar a CLT, ele tem os mesmos direitos de um funcionário que foi registrado em sua CLT? Pois muito bem, essa é uma dúvida corriqueira que tem chegado ao nosso escritório, porque o que ocorre? Aqui é de conhecimento, seu conhecimento e também do diretor aqui do programa e daqueles que nos assistem, que por muitas vezes as pessoas trabalham numa empresa, trabalham num supermercado, trabalham numa loja, trabalham numa construção civil, ou os trabalhos aqui florestais, que a gente costuma falar trabalho do mato, mas é o trabalho florestal, sem a assinatura na carteira de trabalho. Então, aquele obreiro, aquele trabalhador, e assim como a empregada doméstica também, eles trabalham, digamos, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos ou mais sem carteira assinada, porque no interior a gente sabe a questão das poucas oportunidades de emprego e por vezes aparece uma oferta, mas o patrão diz assim, só não posso assinar a sua carteira. A pessoa acaba se submetendo àquela situação porque ela precisa trabalhar, precisa vir o sustento, precisa alimentar a sua família e ela acaba por trabalhar, digamos assim, 5 anos, 6 anos ou até muitas vezes mais. E quando é rompido aquele contrato de trabalho,
Que o contrato ele é tanto o contrato expresso, que é o escrito, e o contrato tácito. O que é o contrato tácito? É o contrato verbal, é o de boca, é o que foi tratado. Quando é rompido aquele contrato tácito, porque como não foi assinada a carteira, foi a tua pergunta, quando é rompido aquele contrato, o patrão diz para o empregado o seguinte: olha, terminou o serviço e tu não tem direito a nada. Pode buscar teus direitos, tu não tem carteira assinada, tu não tem direito a nada. E isso é uma grande mentira que foi pregada aqui principalmente aqui na região carbonífera, no nosso município de Butiá também, e aonde chegar também o nosso programa aqui por intermédio, lembrando que esse programa ele é retransmitido pela TV Tubarão, no canal 33, né? Para aqueles que têm assinatura. Então, para quem chegar essa informação, saiba, querido ouvinte, que a pessoa que trabalhou sem carteira assinada, ele tem todos e até mais direito de quem trabalhou sem carteira assinada. O que ocorre? Você não ter assinado a carteira não significa que você não tenha direito a férias, a 13ª, fundo de garantia, a horas extras e os demais direitos como vale alimentação, salário família, enfim. Mas como provar isso? Quando você trabalha para uma pessoa, para uma empresa, para uma loja, você é empregado, se você tiver testemunhas, se você tiver algum documento, tiver alguma testemunha que você comprovar, por exemplo, que você recebia pagamento, seja via Pix, seja recibo, seja depósito na sua conta, você recebia um pagamento. Outro detalhe, você tem que provar que você tinha um patrão, alguém acima de você. Você tem que provar também que você cumpria horário, que aquilo não era uma vez por semana, não era esporadicamente de 15 em 15 dias, mas aquilo tinha uma rotina. Você trabalhava de segunda a sexta, você trabalhava de segunda a sábado. Você comprovando que você trabalhava, que você recebia pagamento, mesmo que não tivesse carteira assinada. Você recebia pagamento, você era subordinado às ordens de um patrão, de alguém, de um superior, e você também cumpria horário. E você também fazia de forma pessoal. O que é a pessoalidade nesse caso? Não era um CNPJ, não era uma empresa e não era um MEI. Você comprovando esses 4 requisitos, mas você precisa provar mediante testemunha, mediante documentos, fotografias, filmagens, hoje tem do celular, né? Então tem essa vantagem, que você trabalhou num determinado comércio, ou indústria, ou serviço, você trabalhava lá e você recebia de forma mensal, de forma corriqueira, você cumpria horários, você tinha alguém superior a você e você fazia pessoalmente aquele trabalho, não era uma pessoa jurídica, não era uma empresa. Você já comprova o vínculo de emprego e você já tem os direitos para buscar a seu favor. Com essa busca dos direitos mediante a Justiça do Trabalho, que ela é protetiva ao trabalhador, você acaba recebendo de todos esses anos o seu fundo de garantia que não foi depositado, o seu INSS, as suas férias e férias proporcionais, assim como o 13º salário, que é a gratificação natalina, e as horas extras se você não parava para almoçar meio-dia ou se você excedia as 8 horas diárias. Tudo isso você busca com um detalhe, com um plus. O patrão, o empregador que contratou de forma tácita, de boca, que contratou um funcionário sem carteira assinada, ele pagará uma multa de R$3.000 por funcionário sem carteira assinada. Então essa é uma questão muito séria, porque o que ocorre? Você comprovando o seu tempo de serviço, o seu vínculo, você depois tem a vantagem para comprovação de aposentadoria. Pois imagine você trabalhou 5 anos ou mais, como a gente conhece aqui no interior, tem gente que trabalhou 10 anos ou mais, em uma determinada empresa, um determinado empregador, um determinado empreiteiro, ou uma loja de roupas, lojas enfim, de qualquer tipo de comércio, ou indústria florestal, qualquer tipo de atividade remunerada que tenha superior a você, que você cumpra horário e que você faça de forma pessoal, você já comprova o vínculo de emprego na Justiça do Trabalho. E isso o que acontece? Se você não buscar o seu direito, se você não buscar o que é de seu direito por lei, mais tarde, quando você tiver acima de 60 anos, você terá que trabalhar todos esses anos que você trabalhou sem carteira assinada no passado. Então, você buscando o seu direito, que é o direito do trabalhador, na Justiça do Trabalho, com um advogado da área trabalhista,
Você buscando o seu direito, você vai comprovar aquele tempo de serviço. Comprovando aquele tempo de serviço, seja 1 ano, 2, 3 ou mais, isso vai lhe beneficiar para você ter menos tempo para a contribuição do INSS para a aposentadoria. Mas o que também pode acontecer? Você comprovando isso, comprovando o seu tempo de trabalho, ainda que é feito um acordo onde o patrão diga, eu vou te dar 5 mil, 10 mil, 20 mil pelo tempo de trabalho, vou te dar algum valor indenizatório. E ele não pagou o seu INSS, a parte positiva nisso é que você conseguiu um documento pela Justiça do Trabalho comprovando que você realmente, de fato, laborou para aquela empresa ou para aquela pessoa naquele tempo. O seu INSS não foi pago, não é ônus, você não tem que fazer prova de que pagou o INSS ou não, porque a legislação trabalhista entende, assim como a legislação da Previdência, que não é ônus do empregado o patrão ter deixado de pagar o INSS, ele não perde o tempo. Ou seja, se você comprovar que você trabalhou sem carteira assinada 5 anos ou mais, ainda que o INSS não foi pago, aquele tempo de serviço conta para a aposentadoria, mesmo o INSS não sendo pago, porque era responsabilidade do INSS, da Previdência, ter fiscalizado aquela indústria, aquela empresa, aquele comércio e não fez. Porque o que é comum acontecer? As pessoas também é comum acontecer, elas assinam a carteira, elas recebem o pagamento, elas recebem as férias, mas há empresas, pasmem, em pleno século XXI, que elas não depositam o INSS. Aí a pessoa saiu, trabalhou, não sabe, vai saber depois. E aí a empresa fecha, troca de nome, que é muito comum acontecer. Aí aquela pessoa ficaria prejudicada porque ela achou que a empresa estava pagando o INSS. Ela não teve o controle. Alguém vai dizer, mas hoje tem o aplicativo. Bom, mas não é ônus. Tem pessoas idosas que não olham o aplicativo. Tem pessoas no interior que não olham o aplicativo. Então, ela achava que estava sendo pago o INSS. Não foi pago, o que acontece? A comprovação daquele trabalho já conta para tempo de serviço. Então, isso é um tema bastante importante, bastante sério, porque geralmente no interior, os patrões eles colocam aquele terror psicológico. Não, tu não tinha carteira assinada, tu não tem direito a nada. E isso é a maior mentira que já foi contada. Quem trabalhou e comprova o trabalho, e ele tem que ser acima de um salário mínimo. Se você recebia menos de um salário mínimo, você acaba recebendo todos esses anos a diferença, incidindo também em férias, em 13º, em fundo de garantia e INSS, tudo numa indenização somente. Então, qual é a questão positiva? É comprovar o tempo de carteira para contar para a aposentadoria. Então, basicamente é isso. Bom, isso é extremamente esclarecedor, doutor Alex. Quantas são as pessoas que trabalham... Muitas. Muitas. Trabalham sem a carteira assinada e elas acabam... Existe aqui no interior também muitas pessoas que elas entendem que acionar a justiça é constrangedor. E, na verdade, eu queria dizer para você, querido amigo que está nos assistindo, não tenha medo de acessar os seus direitos. Não se sinta envergonhado por buscar os seus direitos. Ora, se a ação pode ser ajuizada, é porque o direito existe. Existe o direito. Então, se existe o direito, não é errado. Errado é você perder o sustento da sua família. Exato. Por conta de um constrangimento. Mas, doutor Alex, eu queria que o senhor nos dissesse um pouco mais sobre quais são as áreas que o senhor trabalha e eu queria também que o senhor deixasse para nós onde fica o seu escritório. Pois bem, nós trabalhamos hoje full service com os nossos advogados sócios, né, os nossos parceiros e sócios, mas particularmente eu atuo na área trabalhista e na área previdenciária, que é aposentadorias, auxílio acidente, enfim, LOAS e direito do trabalho. Mas nós temos o nosso escritório, os nossos sócios, que é o Dr. Gubiani, também com o Dr. Barbosa, que eles atuam na parte em conjunto, que é o escritório, porque ninguém consegue fazer 10, 15 processos numa semana. Precisa de mais advogados e mais sócios. Então nós temos os parceiros
sócios que é o Gubiani e o Barbosa, também com a doutora Jaqueline. O Gubiani e o Barbosa atuam na questão dos inventários e partilhas, né? Testamentos, inventários e partilhas. Já o Barbosa também faz inventários e partilhas, mas ele é expert em contratos empresariais. Eu também atuo na área empresarial, tenho empresas que me pagam mensalmente, né? Tenho clientes, empresas que me pagam para fazer as defesas, para fazer os processos, para o direito empresarial. E nós temos a doutora Jaqueline, que é a pastora Jaqueline, que ela atua há mais de 30 anos com aposentadorias, e o doutor Gubiani há mais de 40 anos com inventários e partilhas. Inclusive, nós temos bastante clientes aqui, também para essa região aqui que nós prestamos serviços. E a doutora Jaqueline com a questão das aposentadorias. Já a questão para direito penal e criminal, aí nós temos a Letícia Orsi, que trabalha com essa função. Porque o que ocorre? Nós concentramos o nicho de cada um naquela sua especialidade para não ficar tudo misturado, para atender bem a demanda. E o escritório fica, perguntaste onde fica o escritório? Isso. Fica em Porto Alegre, na Avenida Presidente Franklin Roosevelt, 1351, sala 16, ali no bairro São Geraldo, próximo ao Clube dos Gondoleiros. Então, seguidamente eu recebo visita lá dos amigos aqui de Botiá para tomar um cafezinho, assim como clientes que eu tenho aqui para a região também, né? Vocês viram que isso é tão importante porque assim, contratar um advogado, ele tem que ser muito bem escolhido. O Dr. Alex, muitas pessoas dão um testemunho a respeito do trabalho dele por conta da confiabilidade. O senhor sabe que no interior, Dr. Alex, as pessoas elas têm muito medo de acionar a justiça. Sim. E corre um boato de que alguns advogados eles se vendem para as empresas. Isso são boatos, são ditos populares, mas isso acaba fazendo com que as pessoas acreditem nisso, vira uma crença limitante, as pessoas acreditam nesses boatos e acabam não acionando os seus direitos, não buscando o advogado porque perdem a confiança no sistema judiciário. Eu quero te dizer que isso é uma falácia. Mas quanto à questão do Dr. Alex em si, a idoneidade do trabalho dele, olha, vocês podem ter certeza, jamais iria trazê-lo aqui se ele não fosse confiável. Eu tenho certeza que se você tiver qualquer tipo de dúvida, você pode estar entrando em contato com ele. O telefone para contato vai estar na tela. E eu tenho certeza que você vai ter todas as suas dúvidas sanadas. O Dr. Alex já tem aí, coleciona inúmeros processos e acordos muito bem organizados e orquestrados e com muitos benefícios já alcançados para as pessoas que assim o buscam. Mas, antes de encerrar o bloco, doutor, ainda falando sobre a questão do direito, o senhor também trabalha com assessoria jurídica para igrejas. Sim, eu tenho clientes e igrejas, exatamente. Então, por exemplo, se uma igreja, você pastor que está nos assistindo e que talvez ainda não tenha estatuto, não tenha CNPJ de sua igreja, se ele procurar o senhor consegue dar personalidade jurídica para a igreja? Sim, nós temos esse tipo de trabalho porque a minha esposa ela é contadora, então a questão do estatuto, ele é o próprio advogado que elabora, né? Isso é em cartório, e o CNPJ é algo à parte que é lá na Receita Federal. Só que há um folclore que as pessoas dizem, eu vou eu mesmo fazer o estatuto e não vou pagar advogado para sair mais barato. É impossível registrar um estatuto sem assinatura do advogado. E é recomendável, para um estatuto de uma igreja evangélica, é recomendável que seja um advogado cristão que entende o que é necessário para a proteção e para a legislação das igrejas. Porque se você pegar um advogado, por exemplo, sem desmerecer as demais áreas, mas você pega um advogado criminalista, você pega um advogado tributário, você pega um advogado civil de divórcios e partilhas e pede para fazer um estatuto da igreja. Ele vai olhar um modelo ali na legislação e vai aplicar ali algo básico. Sim. Ou senão você vai levar o seu estatuto pronto, ele vai assinar. Mas ele não tem aquela expertise de não ter a vivência nas igrejas evangélicas e também saber o que é a necessidade para a proteção jurídica e legal dos pastores. Estou pegando um gancho aí no que falaste a respeito de advogados aí não muito honestos, que tu comentou. Já foi feita uma pesquisa pela OAB, já nacional, e foi constatado que
em questão do Brasil, isso não chega a 2%. Advogados que simplesmente tiveram a má condutas, eles são excluídos da Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito. Mas, infelizmente, pela estatística, então, mais de 98% dos advogados são honestos e trabalham de forma séria e correta, mas por causa de menos de 2% acaba queimando a classe e, na questão aí, digamos assim, do dito popular, eles acham, olha, o advogado lá fez tal coisa, o advogado lá teve um desvio de conduta, e as pessoas acabam achando que toda a classe é assim. Graças a Deus que os meus clientes que eu tenho são clientes que um indica para outro, que um indica para outro, que um indica para outro, e não há necessidade, digamos assim, de eu fazer essa procura. Graças a Deus, hoje o escritório Grote Advocacia, nós temos uma demanda. Queremos crescer ainda mais, sim, mas nós temos uma demanda aí que são de indicações, tanto na questão das igrejas, como a questão trabalhista, como a questão civil, a questão de inventários e partilhas, né, contratos, que são indicados por outros clientes. E sempre quando eu converso com eles, eu digo, olha, porque eu sou da área conciliadora, né, gosto de fazer acordo. E já não é o futuro. O futuro da advocacia é a conciliação. Não. A advocacia já vem caminhando para isso antes da pandemia. Então, o perfil de advogado conflituoso é um perfil que não está sendo aprovado pelo judiciário, é um perfil ultrapassado, aquele advogado conflitante, principalmente o advogado trabalhista. Ele é algo conciliador. Ele conversa com o cliente, ele conversa com a outra parte e diz... Pretendes fazer um acordo? Quanto tu pretende ganhar nessa ação? Para mim, se me pagar X, está bom. O advogado trabalhista entra em contato com o empregador e diz, olha, meu cliente propõe um acordo. E ali começam as negociações, tudo na paz e na tranquilidade. Se faz parcelamentos, o cliente fica contente, o devedor fica contente e é mais célere, é mais rápido do que levar na questão judicial. Mas a tua pergunta... Só fechando a questão dos advogados que possa ter acontecido algum de desvio de conduta, isso é menos de 2% em todo o Brasil. Perfeito. Né? E mais de 98% são advogados honestos. Então há essa lenda aí que no passado os advogados faziam isso, faziam aquilo. Hoje não é possível, ainda que um advogado queira ser desonesto, não há possibilidade, porque quando eu ingresso com uma ação, a primeira coisa que eu faço, eu dou o número do processo para o meu cliente se ele quiser pesquisar com outro advogado. Então hoje tu entra na internet e tu vê como está se dando a questão do processo. Então a confiança com o advogado é fundamental, porque quando tu assina uma procuração com o advogado, simbolicamente o advogado passa a ser aquela pessoa, representando aquela pessoa no judiciário. Acaba sendo a voz daquela pessoa, o defensor. Então precisa a confiança. Então, geralmente, o ideal é procurar um profissional da área que se busca que seja indicado, que já prestou um trabalho para o seu parente, para o seu amigo, para o seu conhecido, tira referências a respeito dele e presta o serviço. Com a tua pergunta, a questão religiosa, a importância de se fazer um estatuto para uma igreja, porque nós estamos vivendo numa época de intolerância religiosa, de crimes religiosos, que a lei não protege quem anda clandestino e ilegal. Por exemplo, digamos, um cristão, ele pode chegar ali ali em Porto Alegre, ali na esquina Democrática, abrir a Bíblia e dizer que tal pessoa, se cometer pecado, vai para o inferno. Vai para o inferno é o que a Bíblia diz. Está em pecado, não tem comunhão com Deus, vai para o inferno. Se essa pessoa é membro de uma igreja regular, com CNPJ, com estatuto, a lei protege essa pessoa, a Constituição protege da liberdade religiosa e da crença nos livros sagrados, conforme o que está no Estatuto. Mas agora, se está lá na esquina Democrática, alguém gritando em alto tom que as pessoas vão para o inferno, que tal religião não é boa, e a igreja dele não está regularizada, essa pessoa, 99% de que se ela tiver um processo contra ela, ela vai presa.
Isso acontece. Porque a lei protege quem está regularizado, mas não é que vão regularizar uma igreja, criar um estatuto, isso vai ser um escudo para ela atacar as outras religiões e atacar as outras pessoas. Então, por isso que tem que ficar muito bem elaborado o estatuto sobre qual é a crença. Por quê? Porque quando você vai falar que uma pessoa pode estar em pecado e vai para o inferno, isso tem que estar na declaração de fé bem fundamentada e tem que estar no estatuto. Também isso não é, digamos assim, repetindo, isso não é, digamos, um escudo para que a pessoa saia ofendendo, a pessoa saia discriminando e a pessoa saia cometendo crimes de crimes religiosos, digamos assim, né, de intolerância religiosa. Existe digamos assim, um bom senso para isso dentro do que está fundamentado. Agora, se uma pessoa de uma outra religião se vê ofendida e entra com processo contra aquele pastor, contra aquele pregador, quando tiverem, mediante o Ministério Público, o promotor ele vai olhar o estatuto. Aqui tem um CNPJ, o estatuto diz que quem não fizer isso, não fizer aquilo, vai para o inferno. É a crença dele. E a Constituição protege. Mas a Constituição protege uma crença regularizada. Então nós estamos numa década aí bastante complicada aí, né? Há excessos de ambos os lados, digamos assim, há excessos tanto dos evangélicos, com a intolerância religiosa e desrespeito a pessoas de outras religiões, e há excesso também de pessoas de outras religiões querendo processar porque está falando alto, porque disse que vai para o inferno, porque não acredita na religião dele. Então tudo isso tem que ter um bom senso, tem que ter uma boa base jurídica, que é o estatuto que vai ser bem costurado. Eu não vou aqui dar uma aula do estatuto, do que precisa ir no estatuto, o que precisa constar, porque o tempo não nos permite. Mas basicamente é possível esclarecer que toda a crença evangélica, tudo que é pregado e ensinado, e a doutrina, ela deve estar no seu regulamento interno, deve estar na sua declaração de fé e deve estar no estatuto. Porque o estatuto é a lei da igreja, mas o estatuto tem que estar em consonância com a Constituição Federal e com o Código Civil Brasileiro e com a legislação vigente. E isso só um advogado que, ao meu ver, que seja religioso, ele é mais apto. Um advogado que é cristão, que é evangélico, ele é mais apto do que aquele que nunca entrou numa igreja para cuidar dessa situação, porque não é nada, é a vida do membro, é a vida do pastor, e a pessoa pode acabar sendo até presa se acabar falando bobagem aí na mídia, como já aconteceu. Sim. Já aconteceu de pastores falarem situações aí na mídia, no YouTube, foram para o processo, nada no estatuto, foram presos. Aí eles dizem que é coisa do capeta, que é o inimigo, que é perseguição. Não. É Sim. falta do acompanhamento jurídico, Perfeito. É falta de bom senso e falta do entendimento. Mas aí o que eles querem? Eles não querem pagar um advogado que seja especialista nessa área, que estudou, que sabe o que pode proteger ele. Não, deixa que eu faça e vou pagar só para ele assinar lá para mim. Aí ele vai no escritório do advogado, eu quero pagar tanto, eu não tenho dinheiro, assina. O advogado nem vai olhar, vai assinar e vai lá e acabou não sendo protegido como deveria. E sabe que isso é tão importante para você que é pastor, para você meditar a respeito disso. Nos procure. Eu tenho certeza que nós vamos poder assessorá-lo, ajudá-lo. O Dr. Alex Grotti entende muito dessa área e nós estamos aí para te ajudar. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final desse bloco. Não saia daí, daqui a pouco tem mais. E assim, eu tenho certeza que depois que você assistir esse programa, muitas dúvidas irão surgir. Depois nós vamos deixar os endereços das redes sociais da igreja e o contato para você estar nos procurando. E certamente as tuas dúvidas, as tuas perguntas, elas podem ser respondidas aqui no programa. Esse programa é importante, doutor, porque ele passa a ser uma voz para o anseio de muitas pessoas. Sim. Então eu tenho certeza que você vai ouvir, vai assistir, vai ficar curioso, vai entrar em contato com a gente, nós vamos estar aí para te ajudar. Que Deus te abençoe, não saia daí, daqui a pouco tem mais. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou.
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo. Você está aqui conosco no programa Evangelho Pleno. Programa esse da Igreja Ministre Funes de Butiá. Aqui é o pastor Alex Longaray e aqui comigo está hoje o doutor Alex Grotti. Ele é advogado e hoje está aqui como convidado especial para trazer conteúdo para a nossa vida, para o nosso enriquecimento, para o nosso crescimento. Bom, e existem mais duas perguntas, doutor Alex, que nós queremos fazer para ti. Bom, e as pessoas que já trabalharam e romperam com o contrato de trabalho, já não estão mais trabalhando, quanto tempo elas têm para buscar o direito quando elas saíram da empresa e não assinaram a carteira? Quanto tempo elas têm para recorrer? Importante essa tua pergunta, porque muitas vezes as pessoas... eu trabalhei para tal empresa e saí há um ano e meio, e agora? Não botei na justiça, perdi meus direitos? Pois bem, a legislação ela garante que até 2 anos após o rompimento do contrato, o término do trabalho, como foi dito no bloco anterior, que é o contrato tácito, que é o de boca, que é o tratado. Se você trabalhou até... Vamos só aqui para ficar mais claro para as pessoas, telespectadores. Se você trabalhou até maio de 2022, Sim. Você tem até maio de 2024, ou até 2 anos após o rompimento daquele trabalho, o término daquela atividade, para ingressar na justiça. Passou-se os 2 anos, a legislação chama isso de que prescreve, que decai, que caduca, para ficar aqui, como dizia meu falecido vô, caduca depois de 2 anos. Ou seja, você não pode mais ingressar com a ação depois de 2 anos por uma questão de segurança jurídica. Senão você trabalhou para uma pessoa e dali 20 anos você coloca na justiça. Então tem um tempo permitido, que são os 2 anos até o término do contrato, e você pode buscar retroagem 5 anos para trás. Ou seja, se você ingressar com a ação em 2024, né, que é esse ano, retroage, você busca os seus direitos só 5 anos para trás, que é 2019, isso, né? Então, mas se você trabalhou também em 2017, 2016, 2015, 5 anos para trás, você também caduca, vamos falar assim para que o telespectador, para que o trabalhador e a trabalhadora consiga identificar. Então tem até 2 anos para ingressar com a ação e retroage busca os teus direitos os 5 anos para trás. Quanto mais tempo demorar para entrar com a ação, mais tempo de que retroage tu acaba perdendo. Por exemplo, se você ingressar com a ação em 2024, você retroage até 2019. Mas se você ingressar com a ação em 2026, você retroage até 2021. Você retroage, desculpa. Então o que acontece? Você acaba perdendo um ano, que eu estava pensando 4 anos, porque você acaba perdendo um ano. A cada ano a mais que avança sem ingressar na justiça, é 1 ano a mais que você perde lá. Em vez de ser você buscar 5 anos, se você entrou 1 ano depois, você vai buscar os 4. Se você entrou 2 anos depois, você vai buscar os 3, porque isso vai puxando aquele tempo de retroagir. Então, quanto antes entrar, melhor, mas se não ingressou em até 2 anos, até os 24 meses, 2 anos, é possível ingressar. Faltou comentar ali também a respeito do MEI, né, que eu acabei me passando ali, porque muitas pessoas hoje burlam a legislação, fazem o empregado registrar um MEI, mas a legislação do próprio MEI não permite que você burle, que você faça isso como uma fraude para caracterizar uma empresa se na verdade você é um funcionário. A mesma coisa que tem gente que trabalha sem carteira assinada são as empregadas domésticas, porque o que acontece? Elas trabalham 2, 3, 4 vezes por semana e o empregador diz que ela é uma diarista, que ela não tem o direito. Só que é uma outra grande mentira que é ensinado aqui no interior, na região carbonífera principalmente, e nos municípios aí da região metropolitana, porque a diarista, o nome já diz, é diário. É até 2 vezes por semana e você recebe no final do dia, porque é diário, diarista. Se a dona, a empregada, ela trabalhou 3 vezes por semana, ela já não é mais diarista.
Ela é empregada doméstica com direito a férias, 13º, fundo de garantia, horas extras e demais direitos da CLT. Se ela trabalhava e recebia por mês, também não é diarista. Então é um costume das pessoas mentirem para os empregados, né? Não tem uma palavra mais... É mentir para os empregados, né? Faltarem com a verdade e dizer, olha, tu não tem direito a 13º, tu é diarista. Se passou de 2 dias para 3 dias, já não é mais diarista, já é empregada doméstica. Entendi. Então isso faltou eu complementar ali na fala do primeiro bloco. Te agradeço aí pela oportunidade. Bom, outra pergunta. E se tem uma pessoa que é de outra cidade, por exemplo, nós estamos chegando a várias cidades, não só da região carbonífera, mas também aí Santa Cruz e região, Encruzilhada. E se essas pessoas, ou até mesmo, quem sabe, uma pessoa fora do estado, se ela quiser te contratar, se ela quiser tirar informações, como que ela faz? Hoje, as pessoas usam muito o WhatsApp. Certo. Nós temos, no escritório, tem o site lá, www.alexgrote.com.br, mas depois que vem as redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, esses sites mais antigos, elas estão quase em desuso. Mas eu tenho o site ali com todas as informações, com endereço, com WhatsApp, mas é corriqueiro o uso do WhatsApp pela praticidade do cliente. Então, o nosso escritório hoje, eu já fiz acordos em processos trabalhistas no Rio de Janeiro, né? Processos em São Paulo, clientes em Santa Catarina, interior do estado, aqui mesmo tem Gravataí, Novo Hamburgo, Butiá, tem clientes, Minas do Leão, enfim. Como se dá isso? Eles foram até meu escritório? Não, eles contataram via WhatsApp, com essa modalidade hoje que as audiências elas são virtuais, as audiências elas são por vídeo, né, pela internet. Não há necessidade também de ir ao fórum. A pessoa da sala da sua casa acaba fazendo a audiência. Mas o contato, como ela pode fazer um atendimento? O nosso escritório hoje, o nosso escritório ela tem um programa, um software, que ele tem um vídeo ali próprio, ali, que é do Fale Paco, que é um vídeo como se fosse o Zoom, como se fosse as outras plataformas. Mas, muitas vezes, nós temos clientes que têm um pouco a instrução, não sabem lidar com o aplicativo, a gente faz via WhatsApp. A pessoa nós marcamos um horário, determinado horário, e aí é feito o atendimento. A gente faz a chamada de vídeo, ao vivo ali, a pessoa está na casa dela, ela conta toda o problema que quer que a gente traga uma solução, que a gente resolva. Nós acabamos orientando aquela pessoa de quais os direitos dela e o que é necessário para ingressar com uma ação em determinada área. E ela acaba enviando os documentos via WhatsApp, que a gente passa depois para PDF. Nós mandamos a procuração para ela, ela imprime, assina e manda, e o atendimento todo é por vídeo. Então essa modalidade do atendimento por vídeo e a questão da internet acabou abrindo as janelas da clientela, acabou expandindo o trabalho, porque hoje não é necessário que o cliente... Tem clientes que os mais tradicionais, digamos assim, principalmente empresas, que eles vão ao meu escritório. Eles marcam, vão lá, tomam um café, marcam horário, passam o dia lá com atendimento, leva documentos e conversa. Alguns clientes ali da Porto Alegre, principalmente, alguns têm esse costume. Mas o interior tem acontecido do atendimento ser via WhatsApp por vídeo, que facilitou para todos. Perfeito. Bom, vocês viram como é fácil. Não deixe a oportunidade de requerer os seus direitos passar em branco. Não existe mais desculpa, né, doutor? Basta entrar em contato pelo WhatsApp e ele vai te esclarecer com toda a paciência, te dizer aquilo que realmente você tem direito. E se você não tem direito, ele também vai te explicar e vai tirar todas as tuas dúvidas. Isso é muito importante, não deixe passar. Mas nós lemos um texto da Palavra de Deus e vem uma pergunta, doutor Alex, que é o martírio. Eu vou ser redundante. Literalmente é o martírio de muitas pessoas. Nós aqui lidamos com o texto lá de Lucas, capítulo 16, verso 18, que fala a respeito da questão do divórcio. Muitas são as pessoas que são cristãs, casaram, ou lá quando estavam vivendo a sua vida secular, como a gente diz, né, não conhecia Jesus, acabaram escolhendo mal um relacionamento, acabaram se divorciando, encontraram uma outra pessoa, casaram, mas existem algumas denominações ou alguns líderes religiosos
que dizem que as pessoas que estão dentro desse contexto, elas ou precisam voltar para o antigo cônjuge, ou esperar que ele morra, ou, e se não fizerem isso, vão para o inferno. Bom, eu trouxe o Dr. Alex Grotti para nos esclarecer a respeito desse assunto, para que este fardo, esse equívoco, saia da mente das pessoas, porque as pessoas elas querem serem cristãs, elas querem ter uma vida com Cristo, e elas acabam não acessando a igreja, elas acabam não podendo ter uma experiência plena com Jesus Cristo por conta de uma falácia, por conta de uma má interpretação. Doutor Alex, baseado em tudo isso que eu te disse, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Explica para nós, uma pessoa que divorciou e casou de novo e está vivendo na igreja, ela vai para o inferno? Essa é uma pergunta, digamos assim, delicada de responder, mas não impossível. Perfeito. Não impossível. Para chegar numa resposta mais satisfatória, teria que tomar alguns exemplos, vários exemplos para chegar na resposta. Um sim ou não é uma resposta satisfatória. Precisa que o telespectador primeiro raciocine o que é essa situação. O texto que tu leste ali, a questão ali, o texto ali que você leu ali em Lucas, fala a questão da repudiada, certo? Que quem abandonar a repudiada comete adultério. Né? Quem casar com a repudiada comete adultério. Acontece que nós temos questões de interpretações bíblicas e nós temos a questão de traduções bíblicas. A tradução que nós temos hoje, ela não é a grega. Ela é... Se for falar aqui, eu vou até esquecer. Tem Revista e Corrigida, Almeida e Fiel, NVI, enfim. E parece que algumas traduções mais novas têm uma tendência para dizer que divórcio e repúdio seja a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. São situações jurídicas muito diferentes. E nós temos os especialistas aí hoje do Facebook, que eles se formaram pelo Facebook, foram consagrados pelo Facebook e Instagram, e eles dizem, para mim é bem claro que a Bíblia está. Só para ele que é bem claro. Perfeito. Só para ele que é bem claro, porque para a realidade do texto significa outra coisa. Pois bem, nós não podemos chegar nessa resposta sem nós meditarmos o que significa repudiado, o que significa divórcio e o que significa dureza do coração. Jesus ele estava ali mediante... Era uma questão jurídica, certo. Era uma questão de costume com os judeus. Lembrando aqueles que nos ouvem que quem está com problema no relacionamento não deve se divorciar, deve orar e deve se converter e deve nascer de novo. Mas essa resposta, pelo que eu entendi, e aquelas pessoas que já se divorciaram, que casaram de novo, que estão numa nova relação, e aí a divorciada está numa nova relação também, ela tem filhos com outro casamento, e o marido, filhos com ex-marido com nova relação. Como fica a situação dessas pessoas? Então é em cima da situação dessas pessoas que eu gostaria de falar. Agora, problemas conjugais, você tem que conversar com o seu pastor, você tem que conversar com a esposa do pastor, e tem que chegar a um denominador comum e tem que voltar, porque discussões, desavenças, digamos assim, contrariedades, são duas famílias diferentes, né? A família da esposa é uma, a família do marido é outra, a personalidade é a personalidade é outra, então às vezes o convívio do dia a dia não tem aquela mesma intensidade romântica que era só do namoro, né? Agora há um convívio, então há algumas coisas a ajustar. Então lembrando que nós não somos defensores do divórcio, tá? Nós somos contra o divórcio, deve ficar casado, mas e se divorciou? Essa pessoa vai para o inferno? Isso é um erro grosseiro, crasso, como se diz no direito. Por quê? Porque a Bíblia diz, pastor Longaray, que só não há salvação para a blasfêmia com o Espírito Santo. A Bíblia não diz que perde a salvação quem se divorciou. Primeiro lugar, uma pergunta dessas, uma pessoa, quando ela quer responder que o outro não tem salvação e vai para o inferno, que tem umas cabeça quadrada aí que falam aí no Facebook, elas estão se pondo no lugar de Jesus e respondendo como se Jesus fosse, sendo juiz, dizendo, não, tu vai para o inferno.
E eu gostaria que essa pessoa, quando fosse responder, ela respondesse na ótica de Jesus. E a Bíblia nos mostra, no capítulo 4 do livro de João, que Jesus teve uma conversa com a mulher samaritana, Perfeito. a mulher do poço de Jacó. E a Bíblia nos relata que essa mulher foi casada 5 vezes. Então, se ela casou 5 vezes, ela casou, se divorciou, casou de novo, 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 se divorciou, e no 6º ela não estava com o divórcio ainda, como alguns teólogos, liberado pelo 5º marido. Ela não estava, ela estava sendo uma repudiada ali. Até um filme aí, The Chosen, aí mostra essa situação, porque há estudos em cima dessa situação. Certo. Quando Jesus fala com essa mulher do poço de Jacó, e essa passagem é muito importante, porque Jesus ele teve uma conversa com essa mulher que foi divorciada 5 vezes, que ele não teve com ninguém na Bíblia. O Jesus, quando falava com as pessoas e dizia, tu é o Messias, não é para falar ainda. Tu é o Messias, ele não falou nem quando foi julgado, a morte de cruz. Mas para essa mulher ele se revelou como Messias. Ele fez revelações que toda a Bíblia está no capítulo 4. João é o 4º livro da Bíblia. No capítulo 4, do verso de número 4 e termina no verso 44. Vários 4s que eu não sei o que significa, né? Os judeus gostam de numerologia, né? Mas o que acontece? Todo o evangelho Jesus revelou para essa mulher samaritana. Ele revelou que ele é o Messias. Ele revelou que Deus é Espírito. Revelou que o Pai procura aqueles que adoram. Enfim, Jesus teve uma conversa muito profunda com uma divorciada de 5 vezes. Mas nós temos hoje alguém formado no Facebook que diz, não, para mim é bem claro que se divorciou vai para o inferno. Jesus, quando olhou para aquela mulher, ele viu que ela tinha uma necessidade no coração, um vazio. Muito embora ela foi casada 5 vezes, estava num 6º relacionamento, Jesus viu que algo faltava na vida daquela mulher. E não era a condenação ao inferno. Jesus disse, se tu crê em mim, se tu se converter, rios de água viva fluirão do seu ventre. Perfeito. Mas o que ocorre? Quando alguém disser se há salvação ou não há salvação, pensa na mulher do poço de Jacó. Jesus conversou com uma divorciada e diz a Bíblia que Jesus revelou coisas da vida dela que não está escrito ali, porque ela disse, este homem disse tudo sobre a minha vida. O tudo não é que ela foi casada 5 vezes. Isso Perfeito. Todo mundo sabia na cidade. Perfeito. Quando Jesus disse tudo, Jesus bateu um papo com ela, uma conversa que que foi resumido, não está ali na Bíblia. Ele falou muitas outras coisas sim. que ela creu que ele era o Messias. E a Bíblia nos mostra que essa foi a primeira evangelista, porque ela voltou em Samaria, sendo casada 5 vezes, divorciada 5 vezes. Ela evangelizou o povo de Samaria, o povo subiu, olha a importância da conversa de Jesus com ela. Subiu, tiveram 2 dias aprendendo com Jesus e dali o evangelho se espalhou para mais lugares para aquelas pessoas. Então assim, ó, a peça-chave, Jesus não condenou a mulher samaritana. Jesus salvou ela e fez dela uma das maiores evangelistas antes dos discípulos. Perfeito. Antes do Pentecostes. Antes do Atos 2, ela já evangelizou. Então, o que acontece? Jesus não discriminou ela. Mas o texto de Lucas que tu leu, então precisa esse raciocínio. O texto de Lucas que você leu ali fala a respeito da repudiada. E aí as pessoas respondem que Jesus só falou aquilo só por causa da dureza do coração dos judeus. E as pessoas não entendem o que significa, não sabem o que é repudiado e não sabem por que o contexto da dureza do coração dos judeus na época e por que Moisés deu a carta de divórcio. Porque lá em Deuteronômio fala que se a mulher cometesse alguma coisa imoral, ela poderia ser repudiada. Só que isso evoluiu e quando chegou na época de Jesus havia muitos divórcios. E isso era um problema jurídico, porque o tribunal rabínico tinha que julgar, tinha que calcular. E aí eles foram numa questão jurídica querer pegar Jesus. E Jesus disse, é lícito, né? Moisés, é lícito repudiar a mulher? Aí ele disse que não era lícito, quem casar com a repudiada comete adultério. Moisés mandou dar carta de divórcio. Ele sim, por causa da dureza do coração. Então deixa eu dizer o seguinte,
O repúdio era o abandono. Era o que acontece. É como hoje, por exemplo, o cidadão A se divorcia da esposa. Se ele se divorciar numa questão jurídica, na nossa lei civil ele está desligado Perfeito. dela. Mas se ele não se divorciar lá na justiça, se não se divorciar, ou se for no cartório, se não tem filhos menores, enfim, e bens a partilhar, se não fizer o divórcio, aquela separada, repudiada, continua casada com ele no civil. E tendo os mesmos direitos. E quem casar com ela estando repudiada e não divorciada, vai cometer um adultério porque ela ainda é legalmente esposa. Então estava tendo uma discussão sobre a lei, uma questão jurídica ali. E Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração. Por quê? Porque ao longo dos anos, naquela região, os judeus eles pegaram um costume de que qualquer coisa que eles não se agradassem na esposa, eles casavam, para quem não sabe, eles se casavam com 4 esposas. Até agora o ano de, não sei se é o ano 1100 ou o ano 1600, que eles pararam de serem a poligamia, mas o judeu casava com 4 mulheres. Eles adotaram a monogamia porque eles migraram para países que eram monogâmicos, enfim, e por questões econômicas também. Né? Mas ele casava com 4 mulheres na época de Jesus. E aí, se ele não se agradava de uma, ou uma da esposa ficou com ciúme da outra, ele inventava qualquer desculpa. Ah, ela não cozinha bem. Ah, ela é feia. Ah, ela só dorme. Ela não limpa a casa. E ele repudiava ela. Ele abandonava. Repudiando, tu não precisava partilhar bens. Ou seja, para te partilhar bens, tu precisava divorciar. E aí, se o judeu fosse lá no tribunal rabínico e disseram, bom, tu tá casado só com essa aí, né? Só com uma eu casei. Vamos fazer uma matemática simples. Sim. E ele tinha 100 cabeças de gado, ele teria que dar 50 cabeças de gado para ela. Para aquela que Para divorciada. Para aquela divorciada. E eles pegaram um atalho, como o brasileiro gosta de atalho, e pensaram, não, mas se eu repudiar ela, se eu abandonar ela sem dar a carta de divórcio, eu não tenho que dar nada. E aí Moisés criou a carta de divórcio por causa da dureza do coração de querer abandonar a mulher sem dar nada. E para proteger a mulher. Para proteger a mulher. Aí o que acontece? Então, Jesus não disse que quem casar com a divorciada comete adultério. Ele disse que quem casar com a repudiada, porque ela ainda está ligada ao marido pela lei. E aquilo era uma discussão da lei. E a coisa era tão crescente que na época de Jesus existia a casa das repudiadas, das abandonadas. Porque uma esposa que era repudiada e não divorciada, uma esposa que era repudiada, ela não poderia se casar de novo. Porque aí cometia adultério, né? Ela era repudiada, ela não ganhava direito nenhum. Aí a própria família, 2000 anos atrás, desertava, não queria papo com ela. Aí o que acontecia? Ela acabava, essa mulher, indo para a casa das repudiadas se prostituir. Virou uma prostituição, assim, virou um caos. E aí o que acontece? Aí a discussão ali era se dava carta de divórcio ou não. Moisés mandou dar carta de divórcio, porque aí tem que partilhar bens. E a discussão que há ali é a questão do divórcio e do repúdio. Que o repúdio é algo diferente do divórcio. O divórcio está na lei. Tu divorciou, o que acontece? Tu deu a carta de divórcio, tu partilha bens e ela pode casar de novo. Se tu repudiou, não dava bens nenhum para a mulher, ela ficava desassistida e ficava abandonada. Então era para proteger isso aí que Jesus disse que tinha que dar a carta de divórcio, que foi feito por causa da dureza do coração. Mas não há nenhuma base bíblica dizendo que quem se casar com a divorciada vai para o inferno. Aí pega-se alguém hoje em dia, aqui no Ocidente, mas tem uma passagem lá que diz que o obreiro ele deve ser de uma mulher só. Mas o obreiro que se divorciou legalmente, ele se desligou da mulher, ele está casado com uma só. Ele não está casado com duas.
Ele não pode ser casado com duas. E para te ser casado com duas, né, a nossa lei nem permitia, agora parece que está permitindo. Mas para te ser casado com duas pessoas, vai ter que viver e conviver. O que é dito ali naquela passagem é que ele tem que viver com uma... Então, quando o obreiro ele se divorciou e ele se casou de novo, ele não repudiou a mulher. Isso que é proibido, o repúdio. Ele simplesmente... Ele casa com uma nova pessoa, mas ele está casado com uma só. Então ele é só daquela pessoa com que ele está casado. Exato. Então o próprio Hernandes Dias Lopes, que ele é da Presbiteriana, que é um mestre em teologia, ele também comunga com essa ideia e o pastor dele também, que só perde a salvação quem blasfema contra o Espírito Santo. Mas aí a pessoa está dizendo assim, aí eles fazem um link com Apocalipse. Mas lá que os adúlteros não... Bom... Tu comete adultério quem casar com a repudiada. Quem casar com a repudiada comete adultério. Tem que desligar e fazer o divórcio. Legalmente, tu não faz adultério se tu casar com uma divorciada. E não está falando só isso. Está falando... Quando fala dos adúlteros, é quem está adulterando sempre, né? Quem é contumaz. Quem tem uma prática de vida assim. Mas também está falando do mentiroso. Também está falando do avarento. Mas aí parece que é só o adúltero. O pastor pode ser avarento, pode ser mentiroso, pode ser ladrão, tu entendeu? Mas ele está casado com uma só. Então, o versículo que é para uma coisa tem que ser para outras. Por exemplo, Marcos 16:15. Só pegam o que convém. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O versículo diz também, e porão a mão nos enfermos e os curarão. Por que tem que ter só o id? Tem que ter também a pôr a mão nos enfermos e curar. Então, a questão interpretativa, não desmerecendo ninguém jamais, mas principalmente as igrejas da linha pentecostais, e vou falar com carinho, sem preconceito, a Assembleia de Deus aqui de Butiá, tu sabe, teu avô foi um dos que iniciaram o trabalho, foram feitas por pessoas simples, pessoas que trabalhavam na mina de carvão. Eles não tinham tempo de estudar. Muitos eram até analfabetos, sabiam escrever e viraram pastores, obreiros, presbíteros, e eles não tinham uma leitura interpretativa sistemática do texto. E com isso, muitos erros teológicos foram cometidos. Eram homens de Deus, evangelizavam, oravam, as pessoas eram curadas, isso não tenho dúvida. Mas a questão interpretativa da Bíblia, houve erros crassos ali, houve erros terríveis, houve muita mistificação da Bíblia, né? Como exemplo eu posso dar, assim, se o tempo permite, a questão da doutrina da cruz. A doutrina da cruz, como se a pessoa tem que passar algum trabalho, porque é a cruz que a pessoa tem que carregar. Isso não é uma doutrina cristã. Não é uma doutrina cristã. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Mateus 11:28, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve, como é que a cruz é pesada? Não há um contrassenso, há um erro de interpretação. Certo. Porque quando está falando em carregar a sua cruz, está falando da mortificação do pecado, está falando da mortificação da carne, da mortificação dos desejos para viver em Cristo. Essa doutrina de carregar a cruz pesada é uma doutrina que não é cristã, é uma doutrina, digamos assim, do karma, é uma doutrina budista, é uma doutrina espiritualista que o católico copiou e aí os evangélicos, por falta de entendimento, copiaram. Mas como é que o hino tal fala? Hino não é doutrina bíblica. Perfeito. Tem um monte de erro na harpa cristã da Assembleia de Deus, vários erros doutrinários e hino não é doutrina bíblica. Então, a questão, assim, um grande erro que está levando muita gente ao entristecimento, muita gente ao afastamento da igreja, essa doutrina que criaram que quem é divorciado, quem casou de novo, se você olhar para a mulher do Poço de Jacó, a mulher samaritana, foi uma grande evangelista e Jesus salvou ela. Jesus não discriminou ela. Mas hoje nós temos pessoas discriminando quem foi casado de novo, e as pessoas estão vivendo em angústia, estão com problemas, queriam estar no meio cristão, mas elas são excluídas por pessoas de falta de entendimento, por falta de entender a interpretação bíblica, por falta de entender
contexto, por falta de entender a questão histórica e jurídica, estão discriminando, estão afastando pessoas que deveriam estar no seio da igreja. Então eu espero ter respondido basicamente. Olha, eu acho que nós vamos ter que te trazer aqui outra vez. Esse assunto ele é extenso, faltou muita coisa para falar ainda. Bom, nós estamos chegando para o final desse programa. Eu quero te dizer uma coisa para ti, meu querido amigo, meu querido irmão. Para você que está se sentindo oprimido, acreditando que talvez para você não tem mais chance, talvez você está afastado da igreja, quer se reconectar novamente, mas não consegue porque você aprendeu errado. Olha, tudo isso que foi dito pelo Dr. Alex Groth é esclarecedor. Assista, nos mande perguntas, nós estamos aqui para te ajudar, porque eu tenho certeza que Jesus quer te trazer para perto dele de novo através do esclarecimento. Bom, nós chegamos ao fim do nosso programa. Dr. Alex, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço o convite. E certamente o senhor vai voltar aqui em outras oportunidades que, olha, eu tenho certeza que esse programa vai dar o que falar. Então, eu queria encerrar essa programação orando por ti. É momento de oração, vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todo irmão e por toda irmã que se encontra nessa situação. Quer voltar para ti, mas não consegue porque disseram isso, disseram aquilo, e isso impregnou, transformou-se em uma crença limitante para a vida dessa pessoa. Nós estamos pregando a fé em Cristo e o Cristo como diz a Escritura. Que o Senhor possa libertá-los pelo poder que há no teu nome. Que o Senhor possa esclarecer a sua mente para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa ser triunfante e que você possa se reconectar com Cristo através da pregação do Evangelho pleno em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar na sua casa e fique conosco, assista que nos próximos programas tem muito mais.